Olá, pessoalzinho do primeiro ano. Então, vamos começar agora uma matéria nova. Mas antes de começar a matéria, espero que essa encontre todos vocês bem, né? E em casa. Então, a matéria nova que nós vamos começar é sobre distribuição ou configuração eletrônica. Mas antes de começar a falar sobre a distribuição eletrônica, tem aqui um videozinho que eu vou postar o link para vocês. É um videozinho curtinho, pode ver que é de 1 minuto e 34, para dar uma ilustração inicial a essa nossa nova matéria, certo? Então, a nova matéria é sobre distribuição ou configuração eletrônica. Bom, como eu havia falado para vocês, os átomos, eles estão em todos os lugares, mesmo que a gente enxergue, tá? Mesmo que a gente não veja, os átomos estão em todos os ambientes. E eles são compostos por 3 partículas fundamentais. Quais são as partículas fundamentais? São os prótons, os nêutrons e os elétrons. Certo? Os prótons, eles têm carga positiva, os nêutrons, eles têm carga nula e os elétrons, eles têm carga negativa. Certo? Bom, mas o número de cargas que existem nos átomos, elas têm que ser iguais, tanto positivas quanto negativas, para que elas se anulem. Porque senão um átomo, no estado fundamental, ele seria ou mais positivo ou mais negativo, aí a gente não falaria de átomo, falaria de íon, que é um átomo carregado positivamente ou mais negativamente. Então, o átomo do elemento químico que está no estado original, ele tem o número de prótons e o número de elétrons iguaizinhos. Certo? Então, eu posso dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Por exemplo, se o átomo tem 13 prótons, quer dizer que ele tem 3 elétrons. Bom, eu não vou falar muito agora sobre os nêutrons, porque nós não precisamos saber para fazer a distribuição eletrônica. Nós temos que saber a respeito dos elétrons. Se eu sei que o número de prótons é 1, eu vou saber exatamente qual que é o número de elétrons. Bom, o átomo de Rutherford Bohr, que é o átomo atual, átomo de Rutherford Bohr, são 2 cientistas, tá? Bom, ele diz o seguinte, que o átomo, ele tem um núcleo composto por nêutrons e prótons, certo? E ao redor dele, nós temos os elétrons, certo? Os elétrons ao redor. Bom, então, como eu disse, aqui é chamado de núcleo. E aqui é chamado, né, de camadas eletrônicas. Camadas eletrônicas, é como se fossem órbitas, é como se os elétrons estivessem andando ao redor do núcleo, como se os planetas estivessem andando ao redor do Sol, certo? E isso daqui, onde estão os elétrons, essa região é chamada de eletrosfera. Bom, uma característica especial é que os elétrons que andam mais próximo do núcleo têm menos energia do que os elétrons que andam mais longe do núcleo. Mas olha só como tem lógica.
Quem anda pertinho, que tem que fazer uma voltinha menor, tem menos energia do que quem precisa dar uma volta muito maior ao redor do núcleo. Então, quanto mais externo for, né, essa camada, quanto mais externamente estiver andando o elétron, mais energia ele terá. Bom, os elétrons, eles são distribuídos, então, como eu falei para vocês, em camadas. Essas camadas, elas têm uma nomenclatura. Elas são chamadas de níveis ou camadas. Certo? Bom, as camadas conhecidas são, faz conta que aqui é um núcleo, eu vou cortar pela metade. Então, aqui eu tenho a primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Se conhece átomos que tem até a 8ª camada. E essas camadas ou níveis, eles foram chamados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou camadas K, L, M, N, O, P, Q, R e assim por diante. Bom, nessas camadas ainda existem os subníveis. Em cada camada existem os subníveis, que são as sub-regiões. É como se fossem, as camadas fossem a cidade e os bairros fossem os subníveis, ou seja, são regiões onde é mais provável eu encontrar aqueles elétrons. Sub-regiões, certo? Subníveis nós temos o S, o P, o D e o F, assim mesmo com letras minúsculas.